Então vamos para o segundo exemplo aqui. Então, um tanque com volume de 0,05 metros cúbicos contém ar a 800 kPa, é a pressão absoluta, e 15 graus Celsius. Em T igual a zero, o ar começa a escapar do tanque por uma válvula com área de escoamento de 65 mm². Então, aqui está a minha válvula, no instante T igual a zero, eu abri essa válvula e o ar começa a escapar por aqui. O ar passa pela válvula com uma velocidade de 300 metros por segundo. E aqui eu tenho uma área A1 de V1. Aqui eu tenho uma área A1 de 65 mm². Tá? E ρ, nesse ponto aqui, o ar passa pela válvula com velocidade de 300 metros por segundo e ρ igual a 6 kg por metro cúbico. Tá bom? O que eu quero saber? Determine a taxa instantânea de variação de ρ do ar no tanque. Então, eu quero saber taxa de variação de ρ, então, del T, para quando? Para quando T é igual a zero. É isso que eu quero saber. Então, o que eu quero saber é como é que vai estar variando aqui dentro a minha densidade no momento em que eu acabei de abrir a válvula, que seria o T igual a zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o volume de controle. Então, vamos lá. Vou selecionar o meu volume de controle. Ó. Aqui é o meu tanque. Então, aqui seria o meu volume de controle. E agora eu vou aplicar a equação de conservação da massa para essa região. E antes de fazer isso, eu vou colocar quais são as minhas considerações. Quais são as minhas considerações? Então, a primeira dela é ρ, né, a minha densidade, a propriedade, as propriedades, elas são uniformes, mas função do tempo. Como assim? Então, como ele não disse nada, ele falou que a propriedade vai estar variando, vai variar em função do tempo, visto que, como eu abri aqui, o ar vai estar saindo, o meu volume de controle é o mesmo, mas vai ter uma menor quantidade de ar aqui dentro. Então, a densidade vai estar variando ao longo do tempo. Então, a minha propriedade ela é função do tempo. Só que eu considero ela uniforme. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a minha densidade nesse ponto vai ser igual aqui, vai ser igual aqui, vai ser igual aqui, igual aqui. Então, para nós, a gente sempre vai considerar a propriedade uniforme. Tá? A gente nunca vai considerar que a propriedade ela vai estar variando ao longo do meu volume de controle. Por quê? Porque isso é muito complicado de fazer. Então, para nós, a gente sempre vai considerar isso aqui, propriedade uniforme. Mas, nesse caso, a minha propriedade vai ser função do tempo. Tá? E a minha segunda consideração é mais que o único local por onde o ar vai estar saindo é em 1. Tá? Então, escoamento sai por 1. Tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente escreve a nossa equação de conservação da massa. Del de del T, da integral de ρ dV dentro do meu volume de controle, mais a integral na superfície de controle de ρ V, produto escalar, dA, isso tem que ser igual a zero. Tá? Então vamos lá. Da minha primeira consideração, a propriedade é uniforme, mas função do tempo. Então a minha propriedade ela não vai variar no tempo, então eu vou ficar com del de del T, ρ, integral, volume de controle de dV, mais aqui a minha integral na superfície de controle de ρ, V, produto escalar, TA, isso aqui igual a zero. Tá? A
integral do volume vai ser o próprio volume, então del de del t de ρ v dentro do meu volume de controle mais a integral na superfície de controle de ρ produto escalar v dA igual a zero. E aqui a gente vai analisar essa parte aqui, então vamos tentar resolver ela. Então a integral na superfície de controle de ρ v dA, eu vou analisar o que? O que está entrando e o que está saindo da minha superfície. Nesse caso, eu só tenho um local que tem um escoamento. Então, vou analisar em na região 1. Rho, V, dA. Quem que vai ser isso aqui? Então, vamos lá. Ó. Velocidade 1, vetor velocidade 1, vetor dA 1. Então, mesmo sentido, então eu fico com a integral de 1 de ρ v dA. Né? Então, mesmo sentido, eu ficaria com v dA cosseno de 0 graus. Aqui, tá bom? Então, ficaria com isso aqui. Substituo aqui agora. Então, eu vou ficar com del de del t de ρ v, volume de controle. Né? Aqui, eles estão no mesmo sentido, então positivo. Então, integral em 1 de ρ v dA. Isso aqui igual a zero. Estou analisando aqui na área A1, tá bom? Então, integral de A1 de ρ v dA, isso aqui vai ser igual a ρ 1 v1 A1. Por quê? Porque a minha velocidade é uniforme. Ele não falou nada, então eu considero a minha velocidade uniforme, tá bom? Então agora eu consigo pegar isso aqui e jogar dentro da minha equação. Del de del t de ρ v, volume de controle, mais ρ1 A1 V1, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, eu vou lá, jogo para o outro lado, fica um del de del t, ρ v, volume de controle, vai ser igual a menos ρ1 A1 V1. Se a gente analisar aqui, ó, o meu volume, o volume do meu volume de controle, ó, ele é fixo, ele não vai variar no tempo. Então, eu posso tirar ele daqui de dentro, porque ele não está variando mais no tempo. Então, como se fosse um valor constante, del de del t de ρ igual a menos ρ1 A1 V1, certo? Então agora é só eu substituir os valores, né? Coloco o meu volume aqui, né? O meu volume dividindo e pronto. Agora eu tenho as propriedades para t igual a zero. Foi dado aqui, ó. O ar passa pela válvula com velocidade de 300 metros por segundo e voa 6 kg por metro cúbico. Então, foi no momento em que eu abri a válvula. Se eu substituir os valores, eu vou ter que a minha variação de ρ em função do tempo para t igual a zero vai ser igual a menos 2,34 kg metro cúbico por segundo. Isso significa que a massa está diminuindo conforme o tempo vai passando. Esse é um problema transiente, tá bom? Então é isso, como vocês podem ver, não era nada difícil, e a gente vai fazer mais um exercício aqui, só para deixar tudo isso aqui bem claro. Continuando aqui, vamos para o terceiro exemplo, tá? Então, um óleo incompressível é despejado
com vazão Q constante ao reservatório. Então, um óleo está sendo despejado nesse reservatório que já está com óleo, tá? Está sendo despejado com uma vazão Q. Em um reservatório cilíndrico de diâmetro desal. O óleo vaza por um orifício, então tem um óleo sendo despejado aqui e nesse tanque aqui eu tenho um orifício com um diâmetro Dzinho aqui embaixo, tá? Um diâmetro Dzinho aqui por onde esse óleo aqui ele vai estar vazando. De diâmetro D na base do reservatório com uma velocidade, avalidada 2 raiz de 2GH, em que H é o nível do óleo no reservatório, tá bom? E daí as perguntas são: determine a equação diferencial que descreve a evolução do nível do óleo com o tempo, e B, o nível H máximo para o escoamento ser regime permanente. Então, o que eu quero saber nessa primeira é qual a equação diferencial que vai descrever a evolução do nível do óleo com o tempo. Então, eu quero saber dH dt. E nesse aqui, qual que é o nível H máximo para ser regime permanente? Ou escoamento permanente, ou seja, não vai variar no tempo. Tá? Então, ele vai manter esse mesmo comportamento. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nesse exercício é selecionar o nosso volume de controle. O que vai ser o nosso volume de controle? Vai ser isso aqui, ó. Então, esse é o nosso volume de controle. Se a gente olhar aqui o nosso volume de controle, a gente vai ter entrada 1 e saída 2 aqui, né? Por 1 está entrando um Q e por 2 está saindo com essa velocidade aquele diâmetro de saída. Então, vamos lá para as hipóteses, né? Considerações. Qual que é a primeira consideração que a gente vai fazer? Óleo, então, incompressível. Ou constante. Beleza? Então vamos lá, vamos partir da nossa equação geral da conservação da massa, né? Então qual que ela é? Del de del T, da integral no volume de controle, de ρ dV, mais a integral na superfície de controle, de ρ, produto escalar, V, dA, isso igual a zero. Então, se ρ é constante, a gente pode, ele não vai depender do tempo, não vai variar em função da área, e agora então a gente pode reescrever essa equação aqui, né? E deixar ela da seguinte maneira: del de del T, da integral de dV no volume de controle, mais a integral de V dA igual a zero na superfície de controle, tá? E agora a gente vai trabalhar com essa equação. O que a gente pode fazer agora? Então vamos lá. Integral do volume no volume de controle é o próprio volume. Pronto. E essa segunda parte? Vamos lá, vamos trabalhar com essa segunda aqui. Integral na superfície de controle de V dA. Então, em 1, a gente vai ter o V entrando e o nosso dA saindo. Então, do produto escalar vai ser negativo. Em 2, lá na parte de baixo, a gente vai ter o V saindo e o nosso dA também saindo. Então, o produto escalar vai ser positivo. Então, o produto escalar VDA na superfície de controle vai ser menos integral em 1 de VDA mais em 2 VDA. A2 e A1.
Então, a gente vai lá e substitui isso aqui. Só vou colocar um pouquinho para o lado aqui, que tem mais espaço. Então, del de del t da integral del v menos v dA na área 1 mais integral na área 2 de v dA. Isso aqui igual a zero, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, para essa área 1, que seria essa região 1 aqui, ó, então, quem está entrando? Está entrando o nosso Q. VDA é justamente o nosso Q. Então, a gente vai ficar com igual a Q, que é a vazão volumétrica, tá bom? Então, del V, del T menos Q. E agora falta a gente resolver VDA na área 2. Quem que é a velocidade na área 2? Então, vamos lá. Está aqui, ó, 2G, raiz de 2GH. Então, a gente substitui aqui. Raiz de 2GH vezes dA, isso é igual a zero. Quem que é dA ali na nossa região 2? Tá? Então, o nosso dA aqui seria a nossa área 2. A nossa área 2, se a gente olhar aqui, 2GH não varia em função da área, então a gente pode reescrever isso aqui como raiz de 2GH vezes A2, que vai ser igual a 2GH, A2 π dzinho ao quadrado sobre 4. Beleza? Então, agora a gente fica com essa equação. Menos Q mais raiz de 2GH π dzinho ao quadrado sobre 4. Isso aqui é igual a zero, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente pode trabalhar com o quê? Se a gente olhar aqui, até agora já apareceu o nosso H aqui e o nosso volume. Opa! O nosso volume, ele varia, ele é função aqui do nosso H, né? Então, a gente vai ter aqui dt. Então, vamos lá. Quem que é o volume? O nosso volume aqui é π dzão ao quadrado sobre 4 vezes o nosso H. Então, a gente fica com πd quadrado sobre 4 vezes H menos Q mais raiz de 2GH πd quadrado sobre 4. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, agora a gente vai trabalhar em cima dessa derivada aqui em função do tempo. O diâmetro total não vai variar, o único que vai variar é o H. Então, a gente pode tirar aqui da nossa derivada. Então, a gente vai ficar com π dzão ao quadrado sobre 4 dH dt menos Q mais raiz de 2GH πd quadrado sobre 4. Isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, finalmente, a gente conseguiu achar o nosso dH dt, que é a evolução do nível do óvulo em função do tempo. Então, agora a gente pode reescrever tudo isso aqui, tá? E ele vai ficar, o nosso dH dt vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, essa seria o que? A nossa equação diferencial que descreve a variação da altura do nível do óleo em função do tempo. Então vamos lá, vamos para a questão B. Então aqui está o nível H máximo para escoamento em regime permanente. Então se a gente olhar aqui, ó, quando que o escoamento vai ser regime permanente? O escoamento vai ser regime permanente quando o H for constante. Quando que o H vai ser constante, né?
quando H não variar em função do tempo. Então, para ter escoamento permanente, dH dt tem que ser igual a zero. Então a gente vai pegar essa segunda parte aqui e igualar a zero. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter um H que vai ser igual a 4Q πdzinho ao quadrado, 1 dividido por raiz de 2G, tudo isso aqui ao quadrado. Então essa parcela aqui vai ser igual a zero. Então a gente vai buscar isolar o nosso H, então vai ficar exatamente assim a nossa equação, tá bom? Então essa aqui foram os exercícios relacionados com essa parte de conservação da massa. Na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com a conservação da quantidade de movimento e vocês vão ver que a gente sempre vai utilizar a equação de conservação da massa nos exercícios de equação da conservação da quantidade de movimento, tá bom? A aula hoje termina aqui.